da Europa. Hoje é dia de postal da Grande Guerra, liberdade de imprensa e de informar. A primeira Grande Guerra vem mudar tudo na jovem República Portuguesa. A primeira restrição surge no dia 30 de novembro de 1914, num decreto que proíbe a publicação de notícias relativas ao movimento das forças militares portuguesas. Passados 2 anos, surgem decretos a restringir cada vez mais as notícias. 3 dias depois da Alemanha declarar guerra a Portugal, começa a censura. Com o argumento do estado de guerra, a censura permitia limitar praticamente tudo. Se lançar farpas ao famigerado lápis azul da censura causou ou não alarme público, não sabemos, porque uma vez invocado, logo riscado, não chegou aos olhos do público. A verdade é que de azul tinha pouco. Os textos eram castigados com os tons vermelhos de quem cometeu erros no ditado. Antes da guerra, o quilo de papel custava 83 reis. O preço subir entretanto para 2 tostões. A censura bastava para nos reduzir à miséria. Os milhares de famílias que ficam sem pão, que o vão pedir aos senhores da censura. Com uma imprensa destas, onde jornais aconselham aos exaltados políticos a liquidação dos diretores de outros jornais, uma imprensa cheia de intrusos que dela só fazem biombo para arranjos políticos, é fechar os olhos e deixar ir ao fundo. E se a piada não é censurável, aproveitam os periódicos para muito siso no meio do riso, críticas à lei das subsistências que deixam o povo na penúria e com fome. Ou os militares que depois de um incêndio no arsenal têm de ir para a guerra em pelo. Até ir ou não ir à guerra é o gosto do cliente. Brincar com a comissão de censura que em Lisboa conta com um capitão picador, isso é que não. Não nos parece que um professor de equitação, um oficial, aliás muito competente na sua especialidade de ensinar cavalos e ensinar a andar de cavalo, seja o mais bem escolhido para analisar e censurar a prosa dos jornalistas. Não se nomeiam ourives para analisar botas ou um sapateiro para analisar móveis. Para a imprensa é que todos servem. Em cima com o lápis vermelho, e o jornal censurado podia circular, desde que os Ardinas andassem calçados. Que isso de andarem descalços também foi proibido. E à esquerda e à direita a imprensa reage. A capital insurge-se contra uma pretensa consulta que não censura ou não, mas que impede o jornal acabado de sair das máquinas de circular. A luta alertava para o facto de a censura poder servir para evitar abusos, mas que também podia ser motivo para abusos inqualificáveis. O Século, sendo um dos poucos jornais em Lisboa que aceitou a censura sem protestos e que a prefere à apreensão dos jornais, não esperou pela demora e foi censurado. Entre outros, a edição da noite diz não querer ser superior à censura, mas, espaço em branco, a imprensa insiste talvez com um sorriso amarelo, criticam-se os ordenados oficiais e a fome do povo. Há coisas que não mudam. Invoca-se Camões, o 5 de outubro, mas Portugal está de prevenção e a censura não é exceção. Tem alguma